Fala, jovens, tudo bem? Vamos continuar então os assuntos referentes a rochas, trabalhando agora com as rochas sedimentares. Rochas sedimentares são aquelas provenientes, formadas pela deposição de sedimentos de outras rochas. Então, a formação de rochas sedimentares está totalmente atrelada à deposição e consolidação de sedimentos oriundos de rochas pré-existentes. Vamos aqui detalhar as etapas de formação de uma rocha sedimentar. Olha só que legal. Imagine que eu tenha um corpo rochoso já pré-existente. Bacana, nós vimos na aula de rochas magmáticas que a simbologia cruzinhas remete a uma rocha de origem cristalina. O exemplo que foi dado na nossa aula, granito. Então vamos pensar que temos um corpo rochoso de origem granítica. E esse corpo rochoso está exposto à ação dos agentes externos. O que seria a ação dos agentes externos? Desculpa, a ação da temperatura, causando ali o famoso intemperismo físico, né? A ação, por exemplo, da água, aqui já gerando intemperismo químico. Outro agente externo, olha só, poderíamos colocar aqui o vento. Perfeito? Esses agentes externos causam aquilo que nós conhecemos como a primeira etapa do processo de formação das rochas sedimentares. Esses agentes são responsáveis pelo intemperismo. E o que é o intemperismo para a gente? O intemperismo é o desgaste das rochas. Desgaste das rochas. A ação dos agentes externos vai desgastando esse corpo rochoso já pré-existente. Esse desgaste acarreta, olha, a liberação de pequenos fragmentos de rocha. A liberação de sedimentos. Posteriormente ao intemperismo, ao desgaste da rocha e à liberação desses sedimentos, olha que interessante, eles passam a ser erodidos, sofrem com a erosão. E o que seria a erosão aqui? O transporte desse sedimento. Esse sedimento que foi anteriormente desgastado, agora ele vai ser transportado, ele vai ser retirado do seu local intempérico e levado para outra área dentro do meu processo de formação de uma rocha sedimentar. Então, olha, o material pré-existente foi primeiramente intemperizado, esse intemperismo gerou sedimentos que posteriormente foram transportados. Após o transporte, esses sedimentos, olha só, eles vão ser depositados. Nós temos aqui a terceira etapa dentro do processo de formação das rochas sedimentares. Aqui, a deposição, ela tem uma característica marcante. A deposição em rochas sedimentares acontece em camadas. Deposição em camadas de sedimentos. Perfeito? Essa deposição pode demorar aqui milhões, bilhões de anos para acontecer todo esse processo como um todo. Perfeito? Essa deposição em camadas é o que nós conhecemos como estratificação, que é uma característica marcante das rochas sedimentares. Elas são formadas em depósitos estratificados, ou seja, em camadas. Ainda, esse sedimento aqui depositado, ele está desconsolidado. São bancos de sedimentos. Para se formarem rochas, precisamos de ter uma formação sólida. Por isso é necessário a última etapa dentro do processo de formação das rochas sedimentares. A última etapa é a etapa da consolidação desse material. Esse material tem que ser consolidado. Essa consolidação também é conhecido como cimentação ou litificação. Agora sim, esse material está
cimentado, litificado, consolidado de maneira coesa, formando uma rocha sedimentar. Olha que interessante, gente. Muita atenção aqui. Todas essas etapas são importantíssimas e indispensáveis para a formação de uma rocha sedimentar. Vamos lá? Uma rocha pré-existente sofre temperismo, ela é desgastada pela ação dos agentes externos, liberando então sedimentos. Esses sedimentos serão transportados através de uma ação erosiva, posteriormente eles serão depositados em camadas. A deposição de sedimentos em camadas nós conhecemos como estratificação. E por fim, esses sedimentos que estavam desconsolidados, eles serão unidos, consolidados num processo conhecido como consolidação e litificação. Esses 4 passos criam o que nós chamamos de diagênese. Diagênese. O que é diagênese? A formação das rochas sedimentares. Elas são formadas quando nós temos a ocorrência desses 4 passos. Ah, Paulo, e se eu parar aqui na erosão, eu tive formação de rocha sedimentar? Não. Eu tive a ação intempérica seguida da ação erosiva. Ponto. Ah, Paulo, e se parar na parte da deposição? Eu tive intemperismo, erosão, deposição. Eu tive a formação de um banco de sedimentos. Ainda não é rocha sedimentar. Para termos a formação de uma rocha sedimentar, é necessária a ocorrência das 4 etapas. Esse material depositado, consolidado, dá origem a uma rocha sedimentar. Esses 4 processos juntos, formando uma rocha sedimentar, é o que nós chamamos de diagênese. Uma coisinha importante: que tipo de rocha se origina nesse processo aqui? Esse tipo de processo vai gerar o que nós conhecemos como rocha sedimentar detrítica. Opa, deixa eu escrever aqui de novo. Detrítica. O que é uma rocha sedimentar detrítica? É uma rocha formada por sedimentos oriundos de uma outra rocha. Olha só, os sedimentos oriundos desse corpo rochoso granítico, depois de passarem por essas 4 etapas, deram origem a uma rocha sedimentar detrítica. De novo, não sei se vocês perceberam, mas aqui nas minhas camadas acabou acontecendo o soterramento de algumas plantazinhas. Eu desenhei até um caranguejozinho, não sei se vocês conseguiram perceber, né? Não ficou tão bom assim. Ou seja, ocorreu a deposição, na verdade, o soterramento de materiais de origem orgânica. Isso aqui é interessante. O soterramento, a deposição de materiais de origem orgânica é o que faz com que as rochas sedimentares, ou nas rochas sedimentares, seja muito comum o encontro de fósseis. E olha que interessante, a formação de rochas através da deposição e soterramento de materiais de origem orgânica, como os fósseis, dão origem a um outro tipo de rocha sedimentar. Olha só, é o que nós chamamos de rocha sedimentar orgânica. Aquela que tem dentro do seu processo todo de formação a presença de sedimentos e materiais de origem orgânica. Um exemplo desse tipo de rocha sedimentar orgânica, o mais comum em provas, o famoso carvão mineral. O carvão mineral, ele é formado através de soterramentos de materiais vegetais que, acrescidos de carbono, dão origem a uma rocha sedimentar orgânica, o carvão mineral. Perfeito? Um processo muito parecido com o da formação de rochas sedimentares detríticas.
só que com um elemento de origem diferente. Um elemento de origem orgânica. Perfeito? Aqui já fala uma outra coisinha que é muito comum em provas. Lembra? Fósseis, carvão mineral, rochas sedimentares, são nelas que nós encontramos, nas áreas de rochas sedimentares, nas bacias sedimentares, a presença dos combustíveis fósseis. A formação desse tipo de combustível, petróleo, carvão, xisto, se dá em áreas de bacia sedimentar, claro, com a presença de rochas sedimentares, pois o processo, como nós falamos, de formação das rochas sedimentares pode ser acrescido de material de origem orgânica. Existe ainda um outro tipo de rocha sedimentar. Tem a ver também com a deposição de fósseis. Até por conta disso eu coloquei aqui olha, esse caranguejozinho aqui, esse crustáceozinho. Por quê? Olha só que interessante. Se nós tivermos a formação de rochas sedimentares em áreas marinhas, nós teremos ali a presença de exoesqueletos marinhos ricos em sais minerais. E olha que interessante, fósseis de origem marinha, exoesqueletos de animais marinhos ricos em sais minerais, dão origem a um outro tipo de rocha sedimentar. Seriam, olha só, vou puxar a setinha aqui, rochas sedimentares, ou sedimentar, química. Por que química? Porque depois de um processo de evapotranspiração, evaporação, aquele material aquoso, claro, não estará mais presente no meio, vai residir ali apenas material de origem sólida marinha, dando origem a rochas sedimentares químicas. E o principal exemplo, aquele que mais cai em prova, olha só, calcário. Tá joia? Perfeito? Ah, Paulo, você me deu um exemplo de rocha sedimentar detrítica. Muito simples, olha. Arenito. Imagina, você tinha uma rocha, ela sofreu intemperismo, erosão, deposição e consolidação. Essa deposição de sedimentos de areia consolidados, dando origem ao arenito. Então, um principal exemplo de rocha sedimentar detrítica seria o arenito. Tá joia? Uma coisinha para a gente terminar. Muita atenção com essa estratificação das rochas sedimentares. Por quê? Elas são de suma importância para a paleogeografia e para a paleontologia. Lembra que a paleontologia é o estudo da história humana. E essa paleontologia vai ter muitos ali artefatos paleontológicos encontrados nessas camadas de rochas sedimentares. Para a paleogeografia, a história da Terra também pode ser vista aqui. Como eu disse, é um processo de formação de camadas que pode demorar milhões, bilhões de anos. E essas camadas trazem para a gente informações de como era a estrutura daquele local num período geológico passado. Então é muito comum trabalhar com a estratificação, com os estratos, com as camadas das rochas, sedimentares, em pesquisas geológicas e paleontológicas. Perfeito? Tranquilo? Até mais. Valeu!